Apostasia é uma palavra que carrega um peso significativo. Nos círculos cristãos, ela se refere a uma realidade profunda e muitas vezes dolorosa: o abandono da fé. O termo tem origem na palavra grega apostasia, que literalmente significa afastar-se de ou deserção. Para muitos crentes, o conceito evoca um sentimento de medo, uma profunda preocupação com entes queridos, ou até mesmo uma ansiedade pessoal sobre a estabilidade da própria jornada espiritual. Este ensaio tem como objetivo explorar este assunto delicado com clareza e cuidado. Vamos navegar pelo que a Bíblia diz, envolver-nos com insights teológicos e, finalmente, buscar fornecer uma estrutura útil, entender seus sinais, causas e caminhos práticos para a prevenção e restauração. As Sagradas Escrituras não fogem da dura realidade da apostasia. O livro de Hebreus, em particular, contém alguns dos avisos mais diretos e sérios sobre o assunto. Em Hebreus 6, de 4 a 6, o autor descreve indivíduos que um dia foram iluminados, que provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus, mas que posteriormente se desviaram. A passagem afirma claramente que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque eles estão, na prática, crucificando novamente o Filho de Deus. Outra passagem crítica é encontrada em Hebreus 10, de 26 a 29. Aqui, o autor adverte contra o perigo de pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Mas como um pisar voluntário no Filho de Deus, uma profanação do sangue da aliança, a consequência descrita é uma terrível expectativa de julgamento. Estas não são palavras para causar pânico no crente sincero que luta, mas para advertir contra uma postura endurecida. Eles chamam a igreja a ser uma comunidade que não apenas ensina a verdade, mas também cultiva ativamente o amor e o compromisso que sustentam a fé através das provações. Por séculos, teólogos têm se debatido com as difíceis questões levantadas pelos avisos bíblicos sobre a apostasia. Essas discussões levaram a um espectro de perspectivas teológicas centradas na natureza da salvação, da graça e do livre-arbítrio humano. Um ponto de vista arminiano postula que a apostasia representa uma perda genuína da salvação. Nesse arcabouço, a salvação é condicionada à fé contínua. No outro extremo, a perseverança dos santos. De acordo com essa interpretação, os indivíduos que parecem cometer apostasia nunca foram verdadeiramente salvos. Passagens como a de João: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Entre esses dois polos, encontram-se várias posições matizadas. Alguns sugerem que um crente pode se afastar da comunhão perdendo recompensas e eficácia. Outros se concentram menos na mecânica e mais nas dimensões pastorais e psicológicas. É um debate que toca no próprio caráter de Deus. Sua soberania, seu amor. Quer se acredite que a salvação pode ser perdida, todos concordam na vigilância e na comunidade amorosa. A apostasia raramente acontece da noite para o dia. É mais frequentemente um desvio gradual, uma lenta erosão da crença, difícil de detectar no início. Isso é dolorosamente ilustrado no Apocalipse. A igreja em Éfeso, por exemplo, contudo, recebe uma repreensão severa. Vocês abandonaram o amor que tinham no princípio. Essa perda do primeiro amor pode ser um sinal. Outro sinal de alerta significativo é uma crescente tolerância ao pecado. Quando racionalizar comportamentos contrários à Escritura, esse comprometimento muitas vezes começa pequeno, mas pode criar uma trajetória de afastamento. Em sua segunda carta a Timóteo, ajuntariam ao seu redor um grande número de mestres. Abordagem seletiva da Escritura, um caminho perigoso que pode levar para longe da fé cristã ortodoxa. A jornada para a apostasia é alimentada por uma ampla variedade de causas poderosas. Quando confrontadas com uma doença trágica,
a morte inesperada de um ente querido, ou um longo período de orações não respondidas. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que isso está acontecendo? Sem espaço para lamento honesto, essa crise se agrava. Outro fator: o fascínio do orgulho intelectual e a busca por certezas alternativas. Expostos a críticas contra o cristianismo, podem se voltar para o humanismo secular ou outras visões de mundo falhas e hipocrisia dentro da própria igreja. Desconversão. Lutas por poder e legalismo. A influência pervasiva de uma cultura secular e individualista, autonomia radical, individualismo expressivo e relativismo moral. O custo do discipulado pode parecer muito alto, levando a um afastamento silencioso para um estilo de vida secular. A história nos oferece vários exemplos. Apostasia não é apenas uma crise individual. Algumas comunidades conciliar fé em Jesus com tradições. Com o tempo, grupos como os ebionitas, negando a divindade de Jesus, afastar lentamente da corrente apostólica principal grupos como os cátaros. Teologia dualista. Afastamento completo. A ascensão da teologia liberal. Afastarem de doutrinas fundamentais. Despojaram a fé de seu conteúdo sobrenatural. Processo gradual de redefinição teológica interna, destacando como a apostasia pode ser um fenômeno social. Perde sua identidade contracultural distinta. Membros se afastam por apatia e irrelevância percebida. Esse êxodo lento e coletivo é talvez uma das formas mais comuns de apostasia moderna no mundo ocidental. Prevenir a apostasia começa com o fortalecimento intencional e robusto dos fundamentos teológicos e bíblicos de uma pessoa. Capacitar crentes a entender por que acreditam. Grande narrativa da Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento. Redenção centrada em Cristo. Abordar honestamente as perguntas difíceis. Apologética. A integridade e a humildade da liderança da igreja desempenham um papel monumental na prevenção da apostasia. Transparência. Cultura onde é seguro ser imperfeito. Hipocrisia estraçalha a confiança da congregação. Fornecer ensino teológico acessível, mais sólido, bem alimentada, menos jogada pelas ondas. Efésios 4:14. Equipar para pensar biblicamente sobre trabalho, família, cultura, política. Diálogo com a cultura. Comunicar a verdade de forma convincente e compassiva. O autor de Hebreus exorta: cuidarem para que nenhum se afaste do Deus vivo. Encorajem-se diariamente. Responsabilidade coletiva. Pequenos atos de bondade. Espaços acolhedores e celebração da graça de Deus. Antídoto para isolamento e dúvida. Embora o tema da apostasia seja sóbrio, a palavra final do evangelho cristão é sempre esperança. A ilustração mais comovente: o filho pródigo, em Lucas 15, esbanja tudo em uma vida desregrada. Decide retornar. Recebe com um abraço alegre e acolhedor. É criar um espaço seguro e gracioso para o retorno. Isso começa com a escuta. Entenda sua dor, suas dúvidas, suas razões para partir. Oração. Refeições compartilhadas. Estudo da Escritura juntos. A luta contra a apostasia é um exercício de confiança na graça soberana de Deus. Somos chamados a ser vigilantes, orantes, diligentes, confiantes. Para os que se desviaram, o Evangelho é um farol de esperança. O chamado para voltar para casa está sempre soando. A missão da igreja é ecoar esse chamado com verdade, com ternura, com braços abertos.